Folha BR, fungando no cangote da notícia. Estamos aqui com o secretário de esporte, Marcelo. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto, bom dia aos pessoal do Folha BR. Vamos aí. Marcelo, a respeito desse WO, essa vergonha que Juquitiba passou aí nos jogos regionais, qual é a sua explicação, secretário de esporte, Marcelo? Bom, Guto, primeiramente assim, não é uma vergonha para Juquitiba, é uma vergonha para o comitê organizador dos jogos regionais, porque nós fomos prejudicados tanto no primeiro jogo. Eu tenho aqui um recurso da qual nós entramos no primeiro jogo. Nós fomos prejudicados porque a equipe que ia jogar contra nós entrou 20 minutos atrasado e o representante dos jogos regionais mandou seguir o jogo, a arbitragem mandou seguir o jogo. E nós entramos com recurso, né? Vou fornecer cópias ao jornal para que publique, né? O recurso não foi aceito. E segundo jogo nós empatamos. E no terceiro jogo nós jogamos contra Pedro de Toledo. Pedro de Toledo é uma equipe que o ano passado já deu problema entre os atletas de Juquitiba e Pedro de Toledo. E nesse ano caiu na mesma chave. Então o que aconteceu? Havia uma rivalidade aí entre os meninos de uma equipe e de outra. Pedro de Toledo, em todos os regionais, eu já participei de 3. Todos os regionais que a gente acompanha, Pedro de Toledo, o uniforme oficial de Pedro de Toledo é verde. Certo? É verde. E o nosso tradicional é sempre ou vermelho ou azul, mais o azul com detalhes vermelhos. E chegar os jogadores, a comissão técnica, toda a delegação de Juquitiba foi com o uniforme, foram com 5 fardamentos diferentes para os jogos regionais. E depois eu vou mostrar ali, quero que você filme para deixar registrado na lente da Folha. Nós fomos com 5 fardamentos. Então Juquitiba não é que não tinha fardamento, Juquitiba tinha fardamento, eram 5 fardamentos. Só que naquele momento a delegação falou assim: Pedro Toledo só joga com verde, então vamos com azul. Fomos com azul para o jogo. Entramos a campo com o fardamento azul. Pedro de Toledo estava trocado fora do campo com o fardamento verde. Quando Pedro de Toledo viu nossa equipe de azul, eles logo trocaram. Eles correram, viram na súmula que o mandante era Juquitiba. Eles trocaram para quê? Para que fizesse toda essa correria. Nosso funcionário Duda, colocando sua própria vida em risco, saiu enlouquecidamente para ir até o nosso alojamento, pegar o uniforme vermelho, voltar. Nisso deu 2 minutos de atraso, né? Ou seja, o primeiro jogo o juiz liberou com 20 minutos de atraso, mas o nosso eles não liberaram com 2 minutos de atraso e foi dado WO. Porque Pedro de Toledo sabia que se enfrentasse Juquitiba iria perder, como perdeu o ano passado de 3-0, certo? Então eles comemoraram que nem comemoraram o título de ter tirado Juquitiba. Então isso são 2 vergonhas. Vergonhas para a cidade de Pedro de Toledo, que ficou com medo de enfrentar nossos meninos, porque sabe que nós estamos muito melhor preparados do que eles. E vergonha para o comitê organizador dos jogos regionais, que prejudicou Juquitiba. Então a vergonha é dessa cidade de Pedro de Toledo e do comitê organizador, porque Juquitiba foi preparado, Juquitiba foi com estrutura, tá? Nós temos aí, foi com toda a estrutura, bola, bolsa de massagem, profissionais capacitados com CREF, 5 fardamentos de cores diferentes, branco, vermelho, azul, verde, foi com todos os tipos de fardamento, tá? Então é assim. Então o que eu quero deixar bem claro aos leitores do Folha BR e aos pais dos atletas, que alguns pais de atleta deu entrevista. Então assim, não houve vergonha por parte da administração, porque toda a logística e todo o material necessário foi disponível. A única coisa é o seguinte: houve uma má fé e uma maldade da cidade de Pedro de Toledo, tá? E houve um despreparo do comitê organizador dos jogos regionais. Você acha que a culpa então é de Pedro de Toledo, a eliminação de Juquitiba? A culpa não vou falar que é de Pedro de Toledo,
porque eles agiram naquela famosa catimba, naquela famosa... Então não vou colocar a culpa só neles. A culpa é do comitê organizador dos jogos regionais. Portanto, que a Secretaria de Esportes, amanhã eu estou preparando uma carta de repúdio contra os jogos regionais, porque não é justo a gente ter pouca verba, uma cidade que arrecada muito pouco, e a gente faz de tudo para levar nossos meninos aos jogos regionais. E chega lá e aconteceu uma palhaçada que aconteceu conosco, tá? Então eu acho que a culpa é sim do pessoal da organização dos jogos regionais. E conversei com o vereador China, presidente da Câmara, conversei com o vereador Bernardo, expliquei a situação para eles, e a Câmara vai entrando com uma moção de repúdio contra o comitê organizador por ter prejudicado o Juquitiba. Na Várzea é sabedor que na Várzea os times levam 2 uniformes. Por que Juquitiba sofreu essa inocência de não levar 2 uniformes para um jogo? Boa pergunta, e vou responder para você. É o despreparo e a desorganização dos jogos regionais. Porque o boletim com horário, data e local do jogo, ele só chega à meia-noite, 1h da manhã no alojamento. E chega num pendrive, quando você põe no computador e lá está escrito: Juquitiba jogará tal hora, em tal lugar, com tal equipe. Não fala se é mandante, não fala se é visitante, porque a gente sabe que o mandante teria que levar 2 uniformes. Então eles também não falam, não deixa bem claro quem é mandante e quem não é mandante. Então, por um consenso, eles deveriam falar: pô, peraí, não tem uma tabela pré-fixada? Porque se a gente soubesse que nós seríamos os mandantes, com certeza os meninos teriam levado 2, 3 uniformes. Isso aí não é um problema. Agora que lá não se sabe quem é o mandante. Aí chega na hora e indica: não, o mandante é fulano. Certo? Então isso também é um despreparo do comitê organizador dos jogos regionais. O senhor Márcio Leitão estava vestido e uniformizado para participar dos jogos regionais. Por que de última hora ele não participou? Olha, o Márcio, ele não foi porque assim, nós estamos preparando alguns campeonatos aqui, estamos preparando algumas situações, e ele fica com essa parte de organização do campeonato, então não era direcionamente a parte dele, né? Isso é uma parte do professor Nelson, é a parte do André, nosso voluntário aqui, que tá ajudando nós aqui também, do Duda, que faz a parte administrativa, que é o registro junto ao comitê organizador, que é a parte de documentação dos atletas e tal. Então nós montamos equipes diferentes, para também não ficar desguarnecida a divisão de esportes. Saiu um boato de que o Duda foi assaltado lá na Santo André, nesses jogos regionais. Processo de informação? Processo de informação. Na verdade, esses regionais foi meio complicado pra gente, porque na véspera de nós sairmos aqui com a delegação, o carro do professor Nelson foi roubado, né? Mesmo com todos os problemas, ele foi muito guerreiro, um homem de compromisso, né? Um homem que gosta do esporte. Foi até Santo André, cuidou da equipe, fez toda a sua obrigação. Chegando lá, o Duda, como sempre faz, um café para os meninos, um pãozinho de manhã e tal, foi à padaria comprar o pão e foi assaltado dentro do carro a mão armada, né? Também ficou essa grande deficiência para a gente lá, né? Mas conseguimos resolver, a prefeitura deu todo o apoio, a prefeita Cida Márcio deu todo o apoio para que a gente pudesse contornar essa situação e manter os garotos lá em Santo André. Então, para finalizar, secretário, a culpa da eliminação de Juquitiba por WO é da Comissão dos Jogos Regionais? Comissão dos Jogos Regionais. E vamos colocar isso no papel. Tá? E quero também deixar aqui, o seguinte, eu assumi dia 3, na segunda-feira. Quarta-feira, os meninos foram nos Jogos Regionais. Então eu não participei de toda a estrutura, mas sou o responsável. Mesmo assim, eu sou o responsável. Qualquer ato, qualquer erro que tenha que cometer, quem vai assumir sou eu e quem responde sou eu. E quero que me procure e que aponte o erro. Outra coisa, esses meninos dos Jogos Regionais, já passei essa ordem para o Nelson. Eu quero esses meninos fixos, treinando essa seleção sub-20 de Juquitiba. Nós vamos participar agora de vários amistosos fora do município. A cada 15 dias nós vamos fazer 1 ou 2 amistosos fora, tá? Porque é uma média de idade muito boa essa meninada que está aí, que dá para fazer mais 2, 3 regionais, tá? Então nós vamos preparar esses meninos assim, para que não destoie, para que essa equipe mantenha-se e continue, tá?
Muito obrigado. E assim, não vou pedir desculpas aos pais dos atletas, porque não foi um erro da Secretaria de Esportes. Vou pedir sim, vou lamentar a má organização dos jogos regionais, mas que vai ser oficializado com uma carta de repúdio da Secretaria e uma moção de repúdio feita pela Câmara, pelo presidente Gilcinei e pelo vereador Bernardo. Esse é um uniforme. Esse é o uniforme. Esse branco e vermelho. O azul e vermelho. E o vermelho, azul e branco. Isso. Quer dizer, uniforme tinha. Fardamento tinha, uniforme tinha. Tá aí 3 uniformes de qualidade e de cores diferentes, para provar que o Juquitiba estava preparado. Obrigado. Ó, a delegação dos jogos regionais, né? Nossa equipe mandou fazer um uniforme separado, tamanho G, ó, porque o negão é grande, né? Esse aqui é um presente da Secretaria de Esportes, ó. Repórter Favela. Valeu, Marcelo. Obrigado, hein? Não faz isso! Não faz isso!